Salve, salve, terceiro ano do ensino médio. Não esqueci da aula de vocês, não, tá? Não esqueci, não. Vamos lá. Aula 3 de Sociologia. Aqueles recadinhos básicos, né, de começo de aula. Vocês já viram que ali no positivo vocês têm o local lá para fazer a entrega, né, dos exercícios que eu pedi, tá? Que é a hora do estudo, né, do primeiro capítulo e o caderno de atividades. Pessoal, então, vale notas, tudo vale, gente, normal, é a atividade de vocês, as atividades, diga-se de passagem, que eu tenho para avaliar vocês, então vale sim, tá? É o que eu vou jogando nas minhas planilhas de notas, tá? Para poder montar aí as médias de vocês, tá bom? Acho que uma de dúvida que acredito que tenha sido o maior era essa, né? Como vocês viram, eu pedi, é só para mandar gabarito, não é para mandar foto, né? O anexo que vocês vão conseguir colocar lá é um anexo de Word com as suas respostas, tá? Então, super tranquilo, mas qualquer dúvida, vocês têm meu número aí, tá? Hoje, essa aula 3, nós vamos fazer aqui da página 19 até o comecinho só da página 24, né, que é antes do Organize as Ideias, tá? E aí nós vamos falar um pouco, né, aí na aula 4 nossa, eu faço a finalização, né, desse conteúdo que tem aqui de Sociologia, e aí da aula 5 já começa a parte de Filosofia para vocês, tá bom? Então vamos lá. A parte que eu gosto, falar um pouco da nossa democracia, tá? E aí, né, nós vamos entrar, como vocês estão vendo aí, é na página 19 mesmo, tá? Aqui, acredito que dessa forma aqui, né, fica bom também. Vou até pôr minha my face aqui pro lado. Eu vou pôr aqui em cima. Aqui, ó. Vou pôr aqui em cima. Aí, pronto, não atrapalha ninguém. Bom, e aí, então, falar um pouquinho da democracia, tá? Hoje, a nossa democracia, ela tem aí características diferentes, né, do que foi a democracia quando surgiu em Atenas, né? Estiveram aí no primeiro ano, em história, vocês tiveram lá um pouco, né, sobre as civilizações antigas, com certeza vocês devem lembrar de ter estudado Atenas e Esparta, né? Que eu digo, com todo o pessoal normalmente gosta, e aí lembram como que funcionava a questão democrática, né, na região de Atenas, né? A famosa polis democrática, né? E a Esparta polis oligárquica. Então, em Atenas você tinha aquela, né, minoria de pessoas, né, o verdadeiro cidadão ateniense, que participava das decisões aí de uma maneira direta, né? E aí, com o passar dos anos, com as evoluções, né, que vão ocorrendo, nós temos essa mudança, né? Já não se tem mais, até pela quantidade de pessoas, né? A questão territorial muito grande, dificilmente você consegue manter uma democracia funcionando daquele jeito, né? Então hoje o que nós temos, né, é uma democracia indireta, uma democracia representativa, tá? Aqui vocês vão ter, né, então, algumas dessas características, né, da democracia contemporânea, né, da nossa democracia, que é o que ocorre na maior parte, né, esse padrão nos países democráticos, obviamente aí cada um com seus códigos eleitorais aí, né, feitos, né, para que acreditam ser de melhor organização. Então, que nem eu falei, a questão de ser representativa, né? Nós escolhemos nossos representantes e isso é muito importante, porque a partir do momento que você escolhe alguém para te representar, você está dando para aquela pessoa, né, a chance de realmente o que ela considerar como correto, ela está colocando o seu na reta, amigo. Pô, mas eu votei no, por isso que o pessoal tem que acompanhar o que faz, né? Os deputados, vereadores, senadores, né? Todo mundo, né? O pessoal pensa também que é só presidente, prefeito, governador que manda. Não é, né? Meus deputados estão lá para fazer alguma coisa, né? Não só ficar recebendo aí, igual a maioria faz aí, sem ganhar nada, né? E boa parte aí dos deputados aí no Brasil viraram, na verdade, digital influencer, né? É só ficar postando fotinha, olha, visitando, não sei o que, é só isso, né? Trabalhar mesmo. Né? Então tem que ficar de olho nesses caras aí, porque esses caras ganham muito bem, é 33 mil reais de salário, mais benefícios de senhores e senhoras, meninos e meninas, tem benefício, hein? Pelo amor de Deus. Tá, então assim, tem que ficar de olho neles, tá? Ah, meu candidato
sei lá, deixa eu pegar assim, ele votou a favor, sei lá, do aborto, mas eu não sou a favor do aborto, mas a partir do momento que, por exemplo, você escolheu, né, você deu o seu voto naquela pessoa, ela está te representando e a decisão dela é a sua decisão. É assim que funciona, tá? A questão do voto, né, da eleição, cada um aí que vai alcançar determinada quantidade de voto é eleito. Aqui no Brasil tem um sistema que eles chamam, né, de cadeira, é o coeficiente, né, uma quantidade de votos que o partido recebe, por isso que também, se você, não quero votar num deputado, mas eu quero votar num partido, também é importante você votar lá na legenda do partido, porque aí o partido vai ganhar um aumento, né, no coeficiente, na quantidade de cadeiras ocupadas, tá? E uma coisa também, aqui você, lógico, o cara quando tem, né, muitos votos, ele acaba sendo eleito mesmo, mas normalmente aqui no Brasil você tem, né, os casos ali que nem sempre o cara mais votado, né, os que recebem mais votos são eleitos, porque exatamente tem a questão da cadeira do partido. Então, às vezes o cara lá recebeu X votos, né, ele mais um, por exemplo, receberam uma quantidade de votos grande, só que no coeficiente é só um cara que pode assumir, né, o partido só conseguiu uma cadeira, né, então só o primeiro mais votado do partido que vai assumir. Isso é muito comum, diga-se de passagem, tá, gente? É muito fácil, né, você pesquisar, você vai ver deputados, né? Deputados também. Mas você ter caso de vereador, às vezes o cara recebeu 2, 3 mil votos e foi eleito, enquanto teve cara que recebeu 10, 15 mil e não foi por conta do coeficiente do partido, tá? As eleições, elas precisam, né? A característica da maioria é que elas são competitivas, então você tem aí grupos, né, com diferentes ideologias, direita, esquerda, centro, é, ah, todas as outras, é porque começam a inventar tanto lado, né? Daqui a pouco é centro, meio esquerda, centro, meio direito, mas nem parece que você está falando de política, né? Parece que você está falando de imóveis da sala, né? Do quarto, porque eles vão inventando cada uma que só por Deus, né? As eleições são idôneas, né? Então, que não exista fraudes na eleição, a gente sabe que é muito difícil controlar isso, tá? E assim, gente, tem urna. A urna não é segura. Tem papel. Papel é seguro também? Né? Porque eu vou ser bem sério com vocês. Estão achando que voto no papel é seguro. Mas é só imprimir o voto, tá, gente? Isso daí é uma coisinha tão simples de sistema para fazer, né? É tranquilo, cara, de você ter. Você pode ter um papel que você votou numa pessoa e esse voto para outra. Tranquilo. Votar igual nos Estados Unidos, com o papel mesmo. Então tá, vai lá conferir 200 milhões de votos e procura aí, então, onde que tá o erro, né? É assim que funciona, tá? É complicado. Então você tem que, né, a gente acredita, né, que os países agem de maneira correta, tá? E a questão da igualdade, que é a igualdade do voto, né? Então assim, não importa se você é o Silvio Santos ou se você é o professor Éder, você tem direito, né? O seu voto vale um, né? O do Silvio Santos não vai valer mais do que o meu, nem o meu vai valer mais do que o de vocês. Tá? Então essa daí é as principais características, tá? E é que nem eu falei, cada país tem o seu sistema democrático, né? Nos Estados Unidos, você tem um sistema de eleição por estado, né? Então, de certa maneira, é uma eleição indireta que você acaba tendo, né, para presidente, né? Porque não ganha a maioria dos votos nos Estados Unidos, ganha a maioria dos estados, né? Vocês, né, que ano passado ainda que foi um ano de pandemia, né? A gente conseguiu, né, tava mais assistindo bastante TV, e foi um negócio que saía bastante na mídia, né, por questão lá, fraude e tal, que ninguém achou fraude, só aqui no Brasil acharam fraude. O cara aqui de São Mateus achou a fraude na eleição dos Estados Unidos, o FBI, a CIA, né, a Defesa Nacional, ninguém. Eu falei, né, o cara aqui de São Mateus aqui, então podia, né, lá para os Estados Unidos, trabalhar lá no FBI, lá, trabalhar com os caras, né. E aí, assim, lá você não tem, né, então ganhou lá, então em Texas. Quem ganhou no Texas, o Texas tem um valor, esse valor de votos, esses delegados que eles chamam, vão votar em determinado candidato. É assim que funciona lá. Aqui no Brasil, pela questão dos votos válidos, né, o candidato que mais recebeu votos válidos é eleito. Em outros países também seguem esse padrão. Tá? Bom, recentemente, né, um pouco mais próximo de nós aqui, né, a gente vai ter um estudo feito por um cientista político, né, dos Estados Unidos, né, o Robert Dow, né, que aí ele vai desenvolver
um conceito de poliarquia, tá? Poliarquia. Então a poliarquia ela funciona como seria o governo de muitos, né? Na verdade, né? Assim, você tem uma grande. Na verdade, se você for pegar no conceito mesmo, seria, né, o conceito aqui, né, governos de minorias, né? Mas não é bem assim, né, essas minorias que ele acaba colocando, né? Porque assim, você tem uma maior quantidade de pessoas participando, né, do processo eleitoral. Então aqui ele vai, né, que vai questionar, né, assim, você tem muitos partidos, né? Se você for pegar aqui mesmo no Brasil, né? São inúmeros partidos, cada um que eu falei, seguindo uma ideologia, né? E aí esses partidos aí, né, podem acabar participando na questão política, né? Então ele coloca aqui, né? Aqui na verdade, né, faz uma referência, né, sobre isso, né? Governo de minoria, que é a ditadura, que é aquele regime autoritário, né? Que você não tem liberdade de expressão, que você não tem oposição, vocês vão lembrar, né? Vocês estão no terceiro, daqui a pouco vocês vão estar estudando isso daí, questão, né, Arena, MDB, né, então regime mais autoritário. Né, e esse governo de minorias que vocês estão olhando aqui na atividade, né, sociológica, na verdade, ele funciona no seguinte: você tem vários, né, fragmentos de partidos nesse sentido de minorias. Né? Só que é óbvio, né, essas minorias, esse um monte de partido que surge, ele te garante, né, uma chance de ter um governo aí com oposição, né, porque normalmente é o que acontece, sempre tem que ter os acordos, que é o que a gente vai falar também daqui a pouco. Então você tem os partidos, né, que fazem parte aí, né, de governo, né, que são aliados do governo, e você tem uma grande quantidade de partidos de oposição, tá? Vou pedir depois aí, vocês podem dar uma lida, tá? Depois vocês, no final eu vou responder aqui para vocês qual foi a correta, então aí vocês depois, né, antes do aviso, né, daqui a pouco vocês já respondem, e aí eu passo aqui para ver se vocês acertaram, tá? Bom, seguindo, né, o raciocínio, né, o livro também, na verdade, né, A Democracia e Seus Críticos do Dachau, ele enumerou aí algumas condições necessárias para uma poliarquia. Então, esse governo aí de minorias, esse governo de muitos, né, muitos partidos, né? Aí aqui vocês vão ter um pouco mais abaixo, vou aqui colocar para vocês. Tá? Eita, ficou aqui, deixa eu tirar esse aqui. Tá? E aí, então, ó, os políticos eleitos estão legalmente encarregados das decisões governamentais, os eleitos são escolhidos em eleições periódicas, justas, e com baixíssimo nível de coerção sobre os votantes. Aqui coerção é uma questão, né? A gente vai entrar compra de votos, essas coisas, tá? Praticamente todos os membros adultos de uma comunidade têm o direito de votar, né, que é o que acontece no Brasil. Aqui o direito ao voto é a partir dos 16 anos. Né, então, com 16 anos, você já pode tirar seu título de eleitor. Acredito que alguns já têm o título de eleitor. Né? Então, aqui já a partir dos 16 e depois dos 70 anos você não tem obrigação, mas você pode, tá? Todos os adultos têm o direito de concorrer a cargos no governo, então você tem uma eleição aberta para que as pessoas possam participar. Alguns cargos exigem, né, uma questão de idade, uma questão maior, né, de experiência, de certa maneira, né, mas vocês aí, os demais cargos, vocês conseguem sem a questão da idade, né, que nem vereador, deputado. Acho que, se eu não me engano, só o presidente que tem que ter uma idade, acho que a partir dos 45 anos, e eu não lembro se senador, depois eu até preciso dar uma olhada. Né? O cidadão tem o direito de se expressar criticamente sobre os assuntos políticos, então aqui vocês já percebem, isso é uma democracia. Se fosse, né, uma ditadura, você não tem esse direito de expressão, principalmente falando, né, sendo oposição governamental. Né? O cidadão podem buscar fontes alternativas de informação, tá? Então, que são os veículos que nós encontramos, diversos veículos, e o cidadão tem o direito de se agregar livremente, formando partidos políticos, que é o que a gente tem aqui, né? Esses diversos partidos políticos são formados aí de aglomerados de pessoas, mas nem sempre foi assim no Brasil, historicamente falando, porque se vocês forem pegar o que vocês estão vendo agora, provavelmente devem estar vendo aí o governo de Vargas, né? Ou já devem ter visto o governo de Vargas aí. Então vocês perceberam, né? O Vargas, ele teve no primeiro momento, né, uma liberdade
de partidos, né, para participar da eleição, depois ele cancela tudo isso, né, proíbe, né, até a questão das greves e tal, e aí depois a gente vai ter o retorno, e depois a gente vai ter de novo a perda, né, dos partidos com a ditadura, que vai ser só o partido da Arena e do MDB, e aí, que nem nós vamos ver agora, né, o sistema político brasileiro, né, depois, com o fim da ditadura militar, né, volta a ter aí, então, essa mudança, então, essa liberdade de partidos. Professor, é bom ou é ruim ter esses montes de partidos? Gente, aqui, falando de Brasil, eu acho assim, é interessante para você ter, para que você se encontre também, né, numa ideologia política, né, para você ter, né, uma voz de opinião, né, que é importante. Ah, eu não gosto de política, gente. Política é tudo. É tipo, eu não gosto de oxigênio, mas você respira. Tudo faz parte da política. Então vocês precisam, não precisam gostar, mas vocês precisam entender, vocês precisam conhecer, vocês precisam estudar sobre, tá? Assim, no Brasil, o que eu sou contra é esses fundos partidários aí, que não tem o menor sentido, né? Acredito assim que você deveria ter uma questão de igualdade, né? Se você tiver que dar esse fundo, não é um partido receber mais, outro menos, deveria nivelar esse valor para baixo e fazer essa distribuição, se fosse fazer, que eu também acho que os partidos, pelo que eles arrecadam, né, dos seus sócios, já conseguiriam se manter, né? E outra, você já tem os horários gratuitos, né? Você hoje tem Facebook, hoje você tem diversas coisas aí que eles poderiam utilizar aí para, né, para fazer as propagandas, para fazer isso daí, né? Precisa necessariamente aí receber esse dinheiro aí tinha que ser gasto com as pessoas, saúde, educação, segurança, né? Não com o partido político, né? Bom, e aí então aqui no Brasil, né? Isso aqui mudou bastante o que está falando aqui, se você for avaliar, porque ele vai estar colocando a questão assim de alguns lados, né? Então aqui tem uma parte, né? Vou mostrar aqui para vocês aqui com a setinha, ó. Quanto mais à direita uma sigla está, mais prestigiado ele é pela elite, né? E os parlamentares aí normalmente com maiores acordos, né, com empresários, proprietários de terra, né, com aquela elite brasileira mesmo, né, os bancários e tal, né, banqueiros na verdade, bancários não, os banqueiros, tá? E aí mais para a esquerda, mais próxima aí, né, dos representantes aí de profissões aí de classe média baixa, professor, pequeno comerciante, vendedores, né, outros tipos de pessoas que acabam, né, se identificando com essas políticas. Hoje mudou muito o Brasil quanto a isso, né? Aqui a gente poderia ficar aqui horas debatendo sobre isso, né? E assim, poxa, é difícil porque assim as pessoas perderam. Na verdade, acho que aqui no Brasil perdeu-se a essência do que é de direita e o que é de esquerda, né? Aqui a essência ficou, né, que a direita é uma ala conservadora, na verdade não é, né? É uma ala, né, que se desenvolveu muito que a direita é uma ala nacionalista e também não é, gente, é nacionalista mesmo. Eu vejo muita comparação, né, com o governo atual, utilizando até algumas reportagens, né, da época, entrevistas do Enéas Carneiro, tal, né? Meu nome é Enéas, 56, né? E não tem nada a ver, o Enéas era nacionalista mesmo. Nacionalista não baba ovo de estrangeiro, pelo amor de Deus, né? Nacionalista não pode ser cachorrinho de outro país, né? Que é o que está acontecendo, né? Que nem eu falei, essa direita que está se estabelecendo aqui, essa direita aí neoliberalista aí, quer virar cachorrinho aí, andar na coleira de Estados Unidos e não pode. O Brasil, que eu falo, o Brasil não tem que andar na coleira, não. O Brasil tem que ser o país que tem que latir, fazer o barulho, não ficar de coleirinha aí. Pelo amor de Deus, a gente é um baita de um país aí com uma estrutura que tem tudo para crescer. Não se pode vender para esses caras. E é isso que a direita hoje brasileira acaba representando, né? Essa direita aí, né, de privatizações, acabou confundindo as coisas, na verdade, né? O pessoal acabou confundindo, né? Mas faz parte também, né? As pessoas não buscam ir atrás de conhecimento, não buscam ir atrás, né, de entender o que é política. A questão partidária também aqui ficou bem prejudicada, né? A gente percebe aí
né, nos últimos anos, até mesmo o pessoal que é mais esquerda, a esquerda também, né, nos governos de esquerda aí, do PT, a gente teve, acho que o primeiro mandato só do Lula ali, que foi muito bom mesmo, depois que a gente percebeu que foi um mandato também, na minha opinião, nem considero o PT um partido de esquerda, porque se você pegar o mandato deles, quem mais se deu bem no mandato dos caras foram os banqueiros, né? Então eu particularmente não consigo ver isso daí, tá? Aqui a gente vai ter, lógico, isso daí é opinião política de cada um. A gente, até o que eu falei para vocês, pretendo um dia pegar uma aula de alguém aí para entrar, fazer um debate com vocês. Vamos ver aí se eu já nas próximas semanas aí eu consigo, na semana que vem que der um feriado, mas nas próximas semanas eu consigo fazer isso, tá? Aqui vocês têm também a leitura sociológica, né, sobre a questão do número de partidos, né, efetivos do Brasil, tá? E aí aqui vai ser o que eu falei para vocês, né? Em números a gente tem enormes partidos, né? Aqui ainda ele está até 2016, né? Que aí ele vai colocar um conceito de partidos efetivos, né? Então eu acho assim, existem o que eu falei para vocês, esses vários partidos, né? Pequenos partidos que acabam participando. Acho que eu mais conheço assim de pequeno partido que acaba acho que não lembro de nunca ter eleito ninguém, é o PCO lá, o Partido da Causa Operária, né? Eu não lembro de ter eleito ninguém. A gente tem o Novo, tal, tem outros partidos que vieram surgindo, mas se você for pegar mesmo efetivamente no Brasil, a gente tem um número limitado, né, de partidos, né? A gente tem poucos partidos, a gente tem muitos partidos, existem muitos partidos, mas poucos partidos efetivamente ali ganham, concorrem na eleição para ganhar, né? Então a gente tem, por exemplo, né, a gente tem o PSD, o PT, que eu falei, o PSDB, o PSL, que foi o partido do Bolsonaro, né, na última eleição, foi um partido que surgiu forte, né, por conta, né, dessas ideologias, junto com o Major Olímpio agora, né, falecido Major Olímpio, Joyce Halseman, entre outros nomes, né, que decolaram no partido, né? Mas aí a gente acaba percebendo, quando vai se formar as câmaras, né? Então a Câmara do Senado, dos deputados, você acaba percebendo que tem um número, tantos do PT, tantos do PSDB, tantos do MDB, né? Então você acaba vendo que realmente assim temos os muitos partidos, mas ativamente falando aí são números reduzidos, tá? Aí aqui opa, esqueci, eu virei a minha aqui, não virei a de vocês, tá? Aí exatamente aqui na atitude sociológica ele vai falando, o cálculo, né, de 2014 afirma que o Brasil tem 14,06 partidos efetivos e 32 reais, hoje mais, né? Qual é a diferença entre esses partidos reais e o efetivos e o que o número de partidos efetivos indica, tá? Então é bem isso que a gente acabou de falar, né? Os números reais são a quantidade de partidos que realmente existem, mas os efetivos são os partidos, então, que realmente estão no governo. Eles concorrem, eles lançam candidatos e esses candidatos vencem, né? Então eles acabam participando ativamente aí da questão política, tá? Bom, esse Organize as Ideias aqui é um pequeno texto para que vocês leiam. Então já façam aí para depois, se vocês enviarem. Eu vou abrir novamente a atividade 2, referente ao capítulo 18, os exercícios que eu vou selecionar lá para vocês, tá? Antes de falar do sistema do governo no Brasil, né, que seria vou fazer já esse, e aí no final eu passo o outro, tá? Então, ó, da página 23, faz aí no caderninho, tá? Depois vocês vão ter o local lá para digitar para mim. Eu já deixo digitado no Word, que vocês vão ter lá para enviar junto com as outras questões. Professor, quando que vai ser? Gente, na próxima aula, que eu vou finalizar este capítulo, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, eu vou finalizar. E aí eu vou pedir aí depois as atividades para vocês referentes a esse capítulo, tá? Eu vou passar algumas lições para vocês adiantarem, né? Mas depois vocês vão me enviar de uma vez, porque fica mais fácil. Já vou, corrijo, já dou o retorno para vocês, tá? Dando sequência aqui, então, ó, só para vocês verem, tá? São 3 questõezinhas, tá? Então, para vocês depois aí darem uma olhadinha, tá? Eu vou deixar escrito bonitinho. Sistema de governo do Brasil, tá? Bom,
Aqui o Brasil nós temos, né, o que a gente chama de presidencialismo, né? Então temos um presidente, mas esse presidente ele não governa sozinho, ele não tem todos os poderes, né? Ele é o chefe do executivo, mas ele não tem poder de fazer o que ele quer, né? Porque senão você estaria aí dentro de um regime, de certa maneira, aí, autoritário, né? Então, esse governo ele tem, né, dentro da sua política, né, um funcionamento. Aqui, né, o Sérgio Abranges vai colocar presidencialismo de coalizão. Então, o que, que é isso? O presidente, né, tem o partido dele e esse partido precisa de acordos com outros partidos para que esse governo consiga ir para frente, porque senão esse governo vai ficar sendo barrado na Câmara, no Senado, né, nos deputados, ou o prefeito vai ficar sendo barrado pelos vereadores, então existe a coalizão, então essa ajuda mútua entre os partidos, né, esses acordos aí para que funcione, tá? Bom, o presidente é eleito diretamente, né, como chefe do executivo, tem o seu mandato de 4 anos, tá? Se fosse um parlamentarismo, né, o executivo é formado aí de acordo com os partidos que forem eleitos e a escolha, então, do primeiro-ministro, tá? Que a gente já vota diretamente, então, para a pessoa que vai concorrer à presidência da República, tá? Bom, para que fazer a coalizão? Então, a coalizão ela está aí exatamente para que esse governo possa se manter no poder, para que esse governo tenha um suporte dentro do legislativo, tá? Só que assim, infelizmente também, muitos dos acordos envolvem cargos. Cargos como nos ministérios, cargos comissionados, né? Dinheiros, né? De graninha lá pro fundo, né, partidário. Então, assim, existe um jogo político. É um jogo, gente, de xadrez, tá? Isso daqui, né? Infelizmente, né, nós que deveríamos ser, né, os comandantes do jogo, somos meros peões, né? Estamos ali na linha de frente, tomando, né, por parte aí de tudo de erro que eles cometem, a gente que toma primeiro, né? E normalmente sempre acaba ficando, né, na gente mesmo. Então funciona aqui, a gente tem aqui, ó, o presidente, ele tem então toda uma, ó, prestem atenção, gente, porque isso é importante, porque assim, quando você vai votar no candidato a presidente, você precisa saber se esse cara tem preparo para entender o básico. Isso daqui, gente, é o ABC da política brasileira. Né? O cara que não sabe isso daqui, ele não podia nem ser político, tá? Esse cara tinha que ser outra coisa, menos político, tá? Então você tem o presidente. O presidente, ele precisa tomar decisões e administrar uma série de situações. Então eu tenho o meu partido. Por exemplo, se eu tenho um partido cristão, vai, um exemplo de novo, usando o aborto mesmo. Se eu estou num partido cristão, eu não posso chegar lá e sugerir para as pessoas que eu vou liberar drogas e vou liberar aborto. Vou liberar, né? Pô, porque o pessoal é bem conservador. Então, assim, eu não posso mudar. Pô, porque senão, porque eu crio um problema dentro do meu partido, né? O meu partido mesmo vai me expulsar, né, vai ficar contra o meu governo. Então eu tenho que saber o partido aí, a linha de raciocínio do meu partido, né? Eu tenho os interesses da sociedade, eu também preciso entender que a sociedade tem esses direitos aí, né, dentro, né, da minha limitação do que eu possa ali estar fazendo, porque que nem eu falei, o presidente ele não governa sozinho, ele precisa dos deputados para que, né, os projetos virem leis, né? Ele pode, algumas coisas ele pode mandar, ele consegue, né, fazer algumas medidas provisórias, mas essas medidas aí, em questão de horas podem ser barradas, né, pelo próprio Congresso. Então, ele tem que saber a formulação aí correta, né, para fazer a receita funcionar. Eu tenho os interesses dos políticos, que esse é um dos piores aqui, que na verdade o interesse desses caras é só ganhar, né? Tem uns que não tem nem no que gastar o dinheiro que tem, né? E aí nós temos o interesse da coalizão, que são os partidos aí, né, que vão fazer parte da base aliada do governo, tá? Então eu também tenho esse interesse
por parte desses partidos. Então é isso, é assim que funciona esse presidencialismo. É uma matemática. Isso aqui é o que eu falei, é o ABC da política. O cara tem que saber administrar isso. Por exemplo, um governo vai para frente a hora que ele tem a maioria do Congresso. Por isso que alguns partidos fazem, que nem foi até um erro, mas é um erro que na verdade custou caro, na verdade, esse erro, né? Foi o erro, que o PT acabou cometendo, né? Se juntou com o MDB, né? Mas o PT precisava do apoio do MDB, porque na época o MDB, se não for até hoje, tinha a maioria da Câmara. Era eles que decidiam, que é o famoso centrão ali, né? Aqueles partidos do centrão, né? Então eles precisavam do apoio, então eles precisavam, que o partido viesse para o lado do governo. Então cede ministério, cede acordos, fecha o olho para determinadas situações. Quando cansou de fechar o olho, o próprio MDB, que tinha já, na época, o vice-presidente já era do MDB, aí, então eles conseguem derrubar para que o vice-presidente deles, se torne o presidente, que foi o caso aí do Michel Temer, o vampirão, né? Vampirão de fogo. Então, e é assim que funciona. É um jogo. Uma coisa que eu venho querer, talvez futuramente conseguir debater com vocês, é a questão assim, né? O Brasil não precisa de reforma de político, não, gente. Porque o político que colocar lá vai agir do mesmo jeito. Porque, infelizmente, nós vivemos, é quase que aquela questão. Aqui funciona desse jeito, se você não gostar, ou você entra no esquema, ou você acaba não conseguindo fazer nada aqui dentro, né? Vai receber lá sua grana, mas vai ficar sem receber nada aí, de conseguir passar projeto, essas coisas. Então tem que saber dosar. O Brasil precisa de uma reforma política, tá? Político não adianta mudar, vocês vão ter que colocar quem vocês quiserem lá, que dificilmente vai ter alguma mudança. Precisa de reforma política. E acredito assim que a principal reforma política que deva existir é a questão dos privilégios aí dessa Câmara, dessa elite política brasileira. Que a partir do momento que você conseguir tirar esses privilégios, questão foro privilegiado, essas coisas, o cara que for pego, se for descoberto em atos de corrupção, ser preso, ter que devolver o dinheiro, que você ter que tirar bens dele, bem das famílias, até você conseguir restituir o dinheiro que foi desviado, a gente infelizmente não vai ter mudanças. Enquanto o dinheiro cantar do jeito que canta aqui no sistema político brasileiro, infelizmente a gente vai ficar aí esperando uma mudança que não vai existir, tá? Bom, essa parte aqui também do Organize as Ideias, vocês terão aí então de tarefa, então é a da página 24 e o da página 23, né? O texto da 22 e 23. Já deixa no caderno que vocês vão me mandar, não precisa ficar desesperados. Na próxima aula, assim que eu terminar o conteúdo, o vídeo terminando o conteúdo da apostila, vocês vão ter lá, vai ser a atividade 2 de vocês, o referente aí a este capítulo, tá? E aí, voltando aqui rapidinho, vamos voltar aqui. Aquela ali eu já fiz, essa daqui eu já fiz aqui com vocês, né? Essa daqui já está feita. Voltando aqui, né? Eu acredito que talvez tenha dado já tempo, era só também ter pausado o vídeo, né? Para ler e tentar responder aqui, né? Então, de acordo com Robert Darrell, as características da poliarquia aumentam muito o número, tamanho e diversidade de minorias. Isso significa que em uma monarquia temos, se você marcou, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui a canetinha. Tá aprendendo a mexer, né? Se você marcou AC, você acertou. Tá? Então, existe liberdade de oposição, tá? Essa ficaria como correta, tá? A democracia em constante risco, não, né? Ações governamentais voltadas para uma minoria, também não, né? Por isso que eu falei para tomar cuidado com o conceito aqui, com o significado dele. E diminui a necessidade de contestação política, também não vai entrar nisso daí. Então, resposta certa era a C. Parabéns para quem acertou e para quem errou. Presta atenção, então começa a fazer os exercícios, né, para não errar. Então,
acredito que para esse momento é só isso aqui. Agora vai ficar arriscado, infelizmente, porque o professor está aprendendo ainda, tá? Mas eu vou tirar aqui, então pronto. Então façam aqui, né, a página 23, né? Já vai respondendo em algum lugar para ficar fácil depois para vocês, para não ficar acumulando coisa. E a página 24, do Organize as Ideias. Assista a aula, fala para seus colegas assistir a aula e logo logo apareço em uma aula aí para a gente conversar, para vocês poderem conhecer um pouco melhor aí numa aula remota. Bom, um excelente feriado, uma excelente semana. Um abraço aí, professor Éder. Valeu, vai Corinthians! Tô brincando. Não, tô brincando não. Vai Corinthians! Tchau, gente.